no livro de Mateus. Mateus 23. Nós iremos meditar no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 13 e versículo 14, para começarmos nosso assunto nesta noite. Amém, irmãos? Amém. Diz a palavra do Senhor: mas ai de vós, escribas e fariseus, falsos, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Aleluia. Agora, olhe para o versículo 17, perdão. Todos estão acompanhando? Amém. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Veja quantas coisas Jesus está falando sobre eles. Agora o versículo 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas ou falsos, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém. Esta sessão trata dos falsos escribas e fariseus. Poder sentar, irmão. Nós iremos então conversar um pouco a respeito do assunto. Jesus estava publicamente lançando em rosto a hipocrisia, a falsidade daqueles religiosos da sua época, escribas e fariseus, Os fariseus eram de uma religião um pouco à parte do normal, julgavam-se mais santos do que os outros. E os escribas, sendo muito respeitados pelo povo por serem escritores do Velho Testamento, livros do Velho Testamento, chamados escribas, eram pessoas, claro, formadas, nomeadas para reescrever livros a pedidos de alguém, quando alguém tinha dinheiro para pagar, né? Não era de graça. Então eles eram muito conhecedores por esse hábito de escrever o Velho Testamento. Então eles sabiam de cor, mas eles não tinham o entendimento e não tinham a revelação. E o principal que eles não tinham, não eram verdadeiros, não tinham misericórdia nem amor. Eles não eram verdadeiros. Alguns entre eles se converteram ao Senhor, pois queriam realmente servir a Deus de todo o seu coração, mas estavam no meio de um povo errado, seguindo ensinamentos e interpretações distorcidas dos aproveitadores. Eles não se importavam com alguém que pecasse contra o pai e mãe, mas se tocasse no ouro do templo, estava tocando neles. Então eles tinham esse zelo, Eles na verdade, eles eram pessoas falsas. Eles fechavam o reino de Deus para os homens, para eles mesmos, e não deixavam ninguém entrar perfeitamente. Veja que uma igreja ela pode fechar o reino de Deus para os membros, não entrando nem o pastor e nem a igreja. Mas o que eu quero falar aqui, irmãos, sobre os sepulcros, sepulcros caiados. Paulo também, quando foi ferido por um sumo sacerdote que o mandou ferir, na verdade, o sumo sacerdote mandou ferir, e ele disse: tu estás aí para me julgar segundo a lei, contra a lei me manda ferir. Deus te ferirá, parede branqueada, sepulcros caiados. E na verdade, eles eram sepulcros caiados. A importância do corpo. Vamos falar sobre o corpo, irmãos. Como esse grupo de escribas e fariseus prezavam o seu corpo.
no caso numa falsidade, outros prezam o seu corpo na vaidade. Hoje nós iremos falar a respeito do corpo espiritual e do corpo natural. Até falamos um pouco no meio da semana aqui, quarta-feira, terça-feira, não lembro bem se foi quarta ou terça. Mas irmãos, a palavra do Senhor vem nos falando que nós herdaremos uma nova terra, a qual está nos céus, não está aqui nessa terra. Essa terra não será modificada para nós habitarmos ela, ela será desfeita. Exatamente o nosso corpo, a nossa terra, esta terra aqui, o corpo que vocês têm, que envelhece, que padece, sente dor. Esse corpo que vocês querem vestir, dá para ele o melhor que a língua possa saborear, porque é assim que nós vivemos. E aquilo que o olho pode cobiçar, você quer colocar sobre o seu corpo, o corpo de carne, que já está cheio de bichinho comendo o seu corpo. Você está vivo aqui, já tem bichinhos te comendo. Quando você coça o seu cabelo, coça o corpo, dá a coceirinha no pé, são bichinhos que estão no teu corpo te roendo, te comendo, vivo. No entanto, você insiste de adornar este corpo, de embelezar este corpo, gasta-se tempo com o corpo. No entanto, este corpo foi feito para esta terra, né? O apóstolo Paulo fala que o primeiro homem foi feito, né? Alma vivente. O segundo homem, espírito vivificante. Ele diz que são primeiro Adão e segundo Adão. Paulo chama o primeiro Adão homem natural, de baixo, da terra. O segundo Adão, homem espiritual, de cima, do céu. Glória a Deus. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus não apareceu com o corpo de glória. No entanto, o seu corpo ressuscitado, natural, de carne e ossos, né, não era impedido, se caso ele quisesse passar no meio de uma parede, uma porta fechada. No entanto, ele afirmou para os seus discípulos, quando ele entrou naquele lugar, onde estavam ali fechados, com medo dos judeus, estavam trancados, e Jesus entrou ali sem precisar de bater na porta, com o osso, com a carne, com o sangue, com aquelas mesmas vestes. Como isso foi feito? Para Deus nada é impossível. Mas era o próprio corpo, o corpo que estava lá na cruz, o corpo que comia, o corpo que chorava, ali estava. Quando ele apareceu, ele disse: por que estáis olhando assim? Vede que o espírito não tem carne e nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Apalpai-me, coloquem a mão. Para eles era um mistério, como pode ele ter aparecido ali dentro, estando tudo fechado com um corpo de carne e de ossos. Aí tem pregadores e até escolas, seminários, que acham que aquele corpo é o corpo glorificado. Não é o corpo transformado nem glorificado. Aquele corpo era o mesmo corpo. Nós podemos ver isso nas escrituras, que o Senhor também arrebatava Elias de um lado para outro. As pessoas sabiam que isso tinha acontecido algumas vezes, não está relatado, mas alguém falou. Pode ser que o Senhor te tome e te põe em outro lugar, e eu venha falar para o rei que eu te vi e você tenha desaparecido. Então eles tinham ciência de que isso já tinha acontecido, de Elias estar no lugar, de repente Deus o tirar para salvá-lo e levar para outro lugar. Bom, nós temos outra semelhança quando o Senhor fez isso com Filipe. O corpo de carne, de ossos de Filipe foi levado de um lugar para outro, sem ninguém ver, desapareceu diante dos olhos do eunuco, quando Filipe acabou de batizá-lo. Está correto, irmão? Amém. Amém. Não era um corpo espiritual que foi parar em Azoto, do lugar onde Filipe estava nas águas batizando o eunuco. Era o mesmo corpo. Então aquele corpo de Jesus era o mesmo quando ele estava ceando, quando ele estava orando, quando aquele corpo morreu. Só que a morte ele já não tinha mais domínio. Ele não podia morrer porque tinha vencido. Bom, mas Jesus, quando foi para os céus, com aquele corpo, não vamos acreditar nisso, que aquele corpo de carne, de ossos, com sangue, entrou nos céus. Porque Deus é uma labareda eterna, é fogo consumidor. Lá no céu não existe uma carne espiritual, nem ossos espirituais.
é outro corpo completamente diferente deste corpo. É um corpo que não morre, é um corpo para outro mundo, para viver entre o fogo, para viver entre as pedras afogueadas, para viver na eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que a carne e o sangue não pode herdar o reino do céu. Então não podemos fazer essa confusão. Mas rapidamente, como nós trabalhamos para esse corpo, né? Para vesti-lo, dar água para ele, dar comida, dar roupa, dar casa. Como nós trabalhamos para esse corpo? Trabalhamos mais para este corpo do que para a nossa alma. Chega no fim, o homem está cansado de tanto fazer isso e fazer aquilo. Sua alma fica angustiada, porque trabalhou tanto, ralou tanto pelos filhos, por parente, fez tanto, tudo para ficar por aí. É claro, não estamos dizendo que vamos relaxar, mas quando Jesus disse: trabalhai, não pela comida que perece, ou seja, o corpo, mas para a comida que permanece. O que ele estava dizendo? Vocês estão fazendo tanto para a vida material de vocês. Chegaram a me acompanhar a pé, eu vim de baixo, vocês vieram a pé de um outro lado, lá não sei de onde, né? Ele quis dizer isto, que eles estavam se empenhando tanto para seguir Jesus por causa da barriga. A barriga ficou cheia de repente, sem ninguém gastar um tostão. Interessante, né? Seguir um homem que pode multiplicar o trigo, a carne. Interessante, né? Um homem que pode mandar do céu um monte de codornizas e cair no arraial e o povo começar a comer durante um mês, lá no Egito, no deserto, quando saíram do Egito. Então isso é muito maravilhoso, um profeta que pode dar comida e encher a nossa barriga. Então a mente do povo estava voltada para as coisas da terra, pessoas carnais, pessoas não espirituais, pessoas que só cogitam as coisas da terra, só pensam nas coisas da terra, são pessoas mortas. Porque Paulo, pelo Espírito, falando em Colossenses 3, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo. Será que o irmão ressuscitou? Você está morto. Precisamos ressuscitar nossos filhos, precisamos ressuscitar, pedir a Deus para dar vida aos jovens, para eles saírem da sepultura, deixar de ser mortos, deixar de pensar em coisas materiais, pensar nas coisas de Deus. Glória a Deus, aleluia. Precisamos pedir a Deus para ressuscitar alguns irmãos que estão mortos, algumas irmãs que morreram, para que busque as coisas que são de cima. Quanto empenho se faz, a pessoa fica no sol quente, ralando, trabalhando, suor caindo, para o final do dia do mês repegar aquele dinheirinho, mas não faz isso para a sua alma e para as coisas de Deus. Tudo esse corpo leva, né, o homem a trabalhar, a se cansar, se afadigar, e a alma lá triste, gemendo, angustiada. Salomão fez isso também, agradou o corpo, deu ao corpo pomares, deu ao corpo cantores e cantoras, deu ao corpo, porque isso não é para a alma, não é? Animais, deu ao corpo pedras preciosas, ouro em abundância, deu tudo para o corpo, até mais mulheres que indevidamente ele fez. Ele mesmo declarou que tudo era ilusão, ou vaidade, inutilidade e aflição do espírito. Aquilo serviu para afligir o espírito. Quanto mais você deseja na terra, mais você se aflige, fica frio, torna-se uma mulher fria, materialista, com aparência de cristã, sepulcro caiado. É verdade. Glória a Deus. Torna-se um homem com aparência de cristão, mas sepulcro caiado, porque por dentro está fedendo, cheirando mal. Quando Paulo diz que nós somos o bom cheiro de Cristo, é quando você anda em espírito. As coisas materiais você tem que dominar e segurar a tua mão, e não deixar que o diabo utilize elas para te amarrar. Aleluia. Amém. O homem não pode olhar para os bens, pelo seu negócio, e se sentir dependente de tudo aquilo.
Pelo contrário, aquilo ali tem que ser dependente dele. Isso aí. Amém, Jesus. O carro tem que ser dependente de mim, só anda se eu quiser que ele ande. Glória a Deus. Se der defeito, leva lá no mecânico, conserta isso. Aleluia. Agora, puxa, Glória esse a carro Deus. está me deixando na mão, esse carro está me deixando na mão, nada, não tem ônibus, não tem alguém para levar, não tem as pernas para caminhar. Glória. Eu tenho que ser espiritual. Glória a Jesus. Porque se eu deixar o corpo dominar, eu vou ficar prostrado, vou ficar ali arriado, uma dorzinha que eu sinto aqui e aqui, mas não sei onde, nem vou falar. Vou deixar ele ficar em casa. Aí eu tenho em casa, pastor, você não foi? Eu falei, não, irmão, olha, uma dor aqui e aqui nesse braço. E quando eu abaixo no dedo do pé aqui, sabe, olha, não sei nem o que eu faço. Derrotado, carnal, morto, defunto. É verdade. Porque o homem espiritual, ele supera as dores e vai adorar o Senhor, vai servir o Senhor, vai adorar a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Mas o corpo que nós temos, sabe quem está esperando o corpo se Jesus não arrebatar nós? Os vermes que já existem dentro de vocês. Essas moças aí bonitinhas aí, já tem verme no meio de vocês. É verdade. É verdade. Glória a Deus. Está pensando que eu estou brincando? Manda fazer um exame para ver quantos vermes existem, verme, vírus, sei lá o que é, um monte de coisa. Te doendo, senão você não se sentia aquela coceirinha aqui, aquela dor não estava te afligindo. Seu corpo é um prato de comida. Quanto mais fortinho, mais delicioso os vermes o comem. É verdade. Quanto mais carnal, mais os vermes comem. Agora, o corpo espiritual, nossa casa espiritual, ela deve ser construída, melhorada. É claro, conforme nós damos mais para o Senhor, esse corpo nosso lá no céu, ele ficará mais em glória. Glória a Deus. Como se estivesse construindo, dando a ele mais beleza, de acordo com a nossa vida aqui. São galardões que vamos receber. Ou galardões, eu não sei, galardões ou galardões. Tem que ver no dicionário a pronúncia certa. Mas, irmãos, e o interessante, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele diz, fazendo comparação, ele diz o seguinte, que um é o corpo celeste e o outro é o corpo terrestre. Ele faz uma comparação da semente. É como se esse corpo de carne fosse uma semente. Ao cair na terra, não nasce uma sementona grandona, né? Mas nasce dentro da semente uma árvore, um corpo que não é igual à semente. É interessante que o Senhor fez isso. Paulo atentou logo para isso, foi o primeiro a falar. Para mim foi um dos primeiros, a não ser Jesus, depois de Jesus, né? Aqui entre os discípulos, a citar as comparações das coisas. Ele entendeu essas comparações, por isso que ele pôde receber muitas interpretações da lei. Quando diz lá, não matarás a boca do boi que debulha. O boi que debulha é o boi que estava amarrado ali, pisando nos cereais para debulhar. E a lei era o seguinte, não ata a boca do boi, deixa ele dar uma comida, vai tocando ele, mas deixa de vez em quando dar uma bocada. Ele não vai comer tudo, mas tem que comer, dar uma bocada de vez em quando. Paulo diz, porventura tem Deus cuidado do boi? Ou isso não foi escrito a respeito de nós? É o boi. Quem é o boi? Que está debulhando aqui, debulhando a palavra para o povo. Então eu não posso comer. Agora comer não era comer a palavra, era comer dos bens materiais que os outros irmãos podiam produzir. Ele diz, nós nos semeamos as coisas espirituais. Será que não puder muito colher de vós o material? Não, de maneira nenhuma. Paulo fala sobre isso largamente, mostrando que ele e os apóstolos eram dignos de deixar de trabalhar para continuar no trabalho da palavra e ser servido pela igreja. Aleluia. Amém. Né? Glória a Deus. Claro, não abusando porque ele não abusava. Mas então ele teve esse entendimento. Quando ele fala, por exemplo, em Coríntios, sobre a semente. Assim somos nós, semeia esse corpo animal, material, carnal, ressuscitará um corpo espiritual. De dentro desse aqui sai outro, não é esse aqui.
Não é esse corpo transformado. Lá no céu não vai ter um corpo com osso, com carne, com sangue correndo na veia. Não tem isso. Porque o mesmo Paulo diz que nem a carne e o sangue podem herdar. Eles não podem, porque essa estrutura aqui é para a terra. Não vai ser em lugar dessa estrutura, em lugar desse osso, em lugar desse cabelo. Primeiro que o meu semblante de vocês não será esse. Teremos outro, bonito. Glória a Deus. Não é igual, então o corpo não é igual. Se vocês fossem me ver moreno dessa forma, então seria um corpo, seria eu mesmo, meu próprio nome. Meu outro nome, terei um outro nome, porque o outro corpo, ele é um corpo espiritual. Vamos dar então. Bom, falando então, quantas pessoas se preocupam com esse corpo, com esse exterior, até religiosamente ou vaidosamente, né? Mostrando uma aparência externa que ele não é no seu interior. Às vezes está belo, bonito, por fora, rico, calçados bonitos, cabelos bem penteados, perfume no corpo, na carne, mas na sua alma está cheirando mal ao Senhor, por causa dos pecados ocultos, por causa da vida incorreta diante do Senhor. Mas a nossa preocupação então é com o nosso corpo espiritual, não que vamos deixar de tomar banho e colocar uma roupa, né? Mas precisamos nos preocupar com o corpo eterno, com o nosso interior. Vamos dar uma lida então em 1 Coríntios, né? Capítulo 15. Versículo 37, que diz a palavra do Senhor: e quando semeias, olha que maravilha, quando você planta, você não planta o corpo que há de nascer. É claro, você não vai pegar o pé de manga e plantar e enterrar ele todinho com folha e tudo, não é? Que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou doutra, qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Isso nós conhecemos, nem precisa explicar. Precisa? Não. Ela está falando das coisas da vida aqui, da plantação. Nem toda a carne, agora me entra sobre o corpo físico, nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela é diferente em glória de uma outra estrela. Claro, né? Umas brilham mais, outras brilham menos, outras estão mais perto, próximas de nós, outras estão mais longe. Então ele está explicando, né, sobre a glória dos corpos. A lua tem uma glória, o sol tem outra glória, as estrelas têm glórias diferentes uma da outra. Umas são meio avermelhadas, outras são bem claras, outras são mais fortes, outras são menos fortes, não é? Existe a carne, por exemplo, a glória dos pássaros, a carne da glória dos homens, dos animais, dos peixes, e assim por diante. Paulo então explica isso. Bom, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Vamos dar uma paradinha aqui? Irmãos, vamos voltar para Jesus. Vamos voltar para a ressurreição do Senhor Jesus. Como eu disse, Jesus ressuscitou com o mesmo corpo, porque o corpo não viu a corrupção, ele só ficou ali sem vida por um tempo. No primeiro dia de semana, de manhã bem cedo, o anjo foi lá, tirou a pedra e o Senhor Jesus voltou àquele corpo, né? E só que ele, com aquele corpo, ele tinha poder de fazer aquele corpo passar pela parede, como ele fez com o corpo de Filipe. Mas depois que ele foi ao céu com aquele corpo, parece que aquele corpo entrou lá no céu, mas quando a nuvem ocultou, já era outra glória. Glória a Deus.
A Bíblia diz lá em Salmo que o Senhor subiu em glória. Glória a Deus. Aleluia. Aos olhos, porque o discípulo nem podia ver de repente aquela coisa gloriosa. Aí apareceu 2 anjos com a aparência de gente, com roupas resplandecentes e brancas, dizendo: varões, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus, Aleluia. que vós vistes subir, do mesmo modo ele descerá. Aleluia. Mas depois que o Senhor Jesus apareceu para Paulo, Jesus apareceu numa glória tão grande que o apóstolo não pôde olhar para o corpo, para o rosto, para os olhos do Senhor. Aleluia. E vou dizer mais uma coisa: quando João viu Jesus, foi necessário Jesus dizer: eu sou o que fui morto e agora vivo. Porque ele não conhecia mais. É diferente. Seus pés e suas pernas eram latão reluzente. Seus cabelos eram brancos como a neve. Jesus não era branco. Seu cabelo não era branco, seu corpo não era branco. Segundo a Escritura, ele era moreno, queimado do sol. Rubicundo, está lá escrito lá. E Jesus e seus cabelos crespos, segundo as Escrituras. Estou falando umas coisas que eu conheço, né? Então, quando João viu, ele não viu aquele Jesus que eles viram subir, e nem aquele Jesus que comeu com eles. E o corpo não era igual, talvez nem a estatura era mais igual. Glória a Deus. Aleluia. Ele, quando olhou, ele disse: vi entre os pedestais dos castiçais um semelhante ao filho do... Ele não viu o meu Senhor. Ele podia falar: vi o meu Senhor. Ele viu algo diferente, ele viu uma glória diferente. Glória a Deus. Imagina, irmãos, aquele João que recostou no seio do Mestre, do Criador, do seu Criador ali, né? Depois o vê numa forma completamente diferente. É assim que vai acontecer, irmãos. Nós vamos sair de uma casa e entrar na outra. Eu não quero casa reformada, eu quero casa nova. Em outras palavras, Paulo foi muito claro em dizer: se a nossa casa deste tabernáculo se desfizer, temos uma no céu, feita não por mãos de homens, eterna no céu. Então ele está falando de 2 casas. Saiu dessa e vou para outra. É como você tirar o refrigerante da garrafa original e colocar num copo bonito, numa taça que você queira beber. Glória a Deus. Mudou de corpo. É exatamente isso. Mas há uma confusão tão grande. Gente dizendo que esse corpo vai ser transformado, porque Paulo disse assim, que quando for haver o arrebatamento, nós que ficarmos vivos para ver o Senhor, ele falou nós porque ele esperava Jesus vir a qualquer momento. Então ele falou no Espírito. E nós temos que falar assim, irmão, nós, porque se não for nossa geração, mas é nós, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Então ele disse assim: seremos transformados. A palavra transformado foi uma expressão que não quis dizer que realmente esse corpo vai mudar, vai ser modificado, as células, o osso vai ser osso de metal, sabe, de ouro, e a carne vai ser de prata, nada disso, né? Seremos transformados. A transformação é largar o velho e entrar no novo, porque a transformação que vai ocorrer é com a nossa alma, o nosso espírito, que vai ganhar um corpo novo, um corpo diferente de glória. Eu ouvi um testemunho de um rapaz que ele disse que aconteceu o arrebatamento. Quando ele aconteceu o arrebatamento, ele foi arrebatado. Ele sentiu que o corpo dele não pesava mais, estava leve. E quando ele olhou, ele ficou maravilhado. Não era aquele corpo. Ele estava com uma veste de glória e um corpo de glória. Glória a Deus. Aleluia. Já teve gente de ver, olhar para a mão do anjo e ver do outro lado, né? Agora a gente não consegue nem ver, né? A gente vai ver, né? Um pouco, né? Agora a gente não dá nem para ver. Eles estão aqui, não dá para enxergá-lo. Então, como pode, se nós vamos ser semelhantes aos anjos, como pode o corpo que os anjos estão tendo aqui agora ser igual ao nosso, ou transformado, um corpo de carne transformado? Não existe isso. Então João, quando olhou, ele viu um semelhante ao filho. Vamos lá só rever? Amém. É bonito, né, irmão? Olha, vale a pena ler de novo. Estou valendo. Amém. Apocalipse 1:10 que diz: eu fui
arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Já não era, até a voz do Senhor mudou, tudo mudou. Já não era voz comum como a nossa, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ele disse: um igual ao meu Senhor. Ele não conhecia esse aqui, ele conheceu Jesus aqui. Glória a Deus. Vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, aleluia, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Irmão, tem nada a ver. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. João nunca tinha visto isso. Glória a Deus. Nunca tinha visto. Foi a primeira vez. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele não adorou, não. É porque ele ficou sem força. Quando ele viu aquela coisa, aquele ser tremendo, não aguentou não, irmão. É muita glória, irmãos. Se você não estiver preparado, você fica até com medo. Você treme todinho. Louvado. Eu quero ver Jesus, eu quero ver um anjo. Glória a Jesus. Então mostra um anjo na sua glória, na sua força, você cai prostrado no chão e desmaiado. Hoje vai ter que tocar no seu ombro para você levantar, para você falar com ele. Glória a Deus. Maravilhoso. E caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não tenha medo, eu sou o primeiro. Aí começou a falar quem era ele. João não sabia. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Aleluia. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Aleluia. E tem as chaves da morte e do inferno. E escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Irmãos, Jesus não tratou João aquela meiguice: vem cá, meu filho, sou eu. Ele já tratou João com mais seriedade, Glória a Jesus. com autoridade e poder. João ficou fora de combate. Estava acostumado a abraçar Jesus. Tenha bom ânimo. Ali não, ali é palavras diretas, concretas, sem muito diálogo. Eu sou o que Glória a Deus. Eu sou o que vivo. Fui morto e estou vivo para todo sempre. Aleluia. Ele falou com voz de trovão. João viu aquilo. A voz dele sacudir. João, quando ouviu, ele ouviu um vozeirão sacudir aquilo tudo. Ele não ouviu vozinho em megafone, ou então nesse alto-falante de carro na rua, não. Aquele vozeirão: eu sou o que fui morto. Glória. Eis que eu estou vivo para todos sempre. Amém. Aquela coisa transtornada. Imagina como ficou João ao ver Jesus no seu corpo de glória. Tinham conhecido Jesus no corpo de carne, viram Jesus subir no corpo de carne. Agora, não foi necessário para eles verem isso para poder transmitir para os demais, como Paulo e outros, para estes falarem sobre a glória, para eles entenderem. Porque já no livro de Daniel falava, no capítulo 12, que os que há muito ensinam a justiça refugirão sempre e eternamente com as estrelas de Deus, não com esse corpo sem brilho, apagado. Nós moramos aqui, nós não somos o que vemos diante do espelho. Nós não somos. Quando alguém te desprezar por causa da sua aparência, não fique preocupado, você não é isso.
Isso aí é uma aparência da carne que nós trazemos de geração em geração, de nossos pais, avós, parentes, sei lá. Não se preocupe com o cabelo assim, com o corpo assim. Por isso que a Bíblia condena a vaidade, porque você está interessado em aprimorar essa carne que os bichos já estão te comendo. Glória a Deus. A vaidade traz um apego, uma idolatria, uma preocupação, principalmente nas mulheres. Os homens também têm. Acho que ficar mais bonito, aí bota um óculos escuro, aí faz um corte bonito no cabelo, aí começa a andar diferente, faz um andar mostrando pose. Isso é dos homens, né? Aí põe um tênis na mão da onda de marca, uma calça de marca, aí faz gestos para as moças, faz certos movimentos para mostrar alguma beleza. Isso é carne. Deus não se compraz na aparência do varão, nem da varoa. Por que a Bíblia diz lá em Provérbios 31, né? Os últimos versículos: enganosa é a graça, vaidade, a formosura, a beleza é vaidade. Mas a mulher que tem, que ama, que teme o Senhor, esta será louvada, honrada, louvada. Um homem, uma mulher que teme o Senhor tem um valor tremendo. Deus olha com outros olhos. Voltando para 1 Coríntios, que maravilha, não é, irmão? Aleluia. Nós começamos assim a reviver, né, assunto que já conhecemos, mas é tão bom, porque conversando, nós nos aprimoramos entre nós. O Espírito vem nos ensinando e instruindo. Versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. O corpo que teremos não poderá ser desfeito, ser destruído por qualquer tipo de ataque, doença. Primeiro que as doenças não existirão, porque elas foram criadas por Deus, e algumas por permissão de Deus na mão dos homens. Mas a verdade é que não haverá corrupção no céu. Não haverá nada que se estrague, nada que apodreça, que tenha mau cheiro. Isso não existirá, é um outro mundo, completamente diferente. Tudo será eterno. Tudo será eterno. Glória. Sem sucessores, não haverá algo que venha a suceder após nós. Seremos eternos com Deus. Glória a Jesus. Né? Aleluia. Semeia-se, versículo 43, semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Irmãos, o que vai ressuscitar, a palavra aqui, ressuscitar, não é dar vida a esse corpo. É nós que vivemos nesse corpo. Nós vamos voltar a viver num outro corpo. É como tirar o motor que está bom de um carro, que está com o corpo, a carcaça toda ruim, e colocar em outra carroceria, em outra estrutura nova. Ambos vão se conservar, então, o motor bom com a carroceria e chassi bom. É isso que está falando aqui. Então essa ressurreição não é exatamente a ressurreição do corpo. Porque, irmãos, há um grande segredo e mistério. A Bíblia diz que muitos dos que dormem no pó da terra, Isaías, ressuscitarão. Irmãos, no Velho Testamento não se tinha entendimento de como seria o corpo do futuro. Então Deus escreveu e deixou assim escrito: eles iam ressuscitar, sair das suas sepulturas, das suas prisões, sendo que o sentido é tanto como está escrito, como sentido espiritual. Até Ezequiel 37 fala sobre isso, o vale de ossos secos. Deus falou aquela profecia referente a pessoas que estavam vivas se sentindo como mortas. Pessoas vivas se sentindo como mortas. E ele mandou Ezequiel falar sobre o vale de ossos secos. E realmente, aos olhos de Deus, eles estavam assim. Mas na verdade a ressurreição vem sido anunciada desde os tempos passados. E para a satisfação de alguns, no milênio, nos 1000 anos com Jesus aqui na terra, quem já foi e quem irá no arrebatamento, quando voltar, após os 7 anos de grande tribulação, realmente voltará com um corpo desse aqui.
para viver aqui com os outros que vão ser encontrados aqui vivos ainda. Porque seria difícil Jesus estar num corpo de glória junto com os de carne que eles não poderiam vê-lo. Se ele vai ser rei de toda a terra, como que Jesus vai poder lidar o dia inteiro com as pessoas com um corpo de glória que não dá nem para olhar? Se o rosto de Moisés o povo não podia contemplar, imaginem então se Jesus vier com aquela glória para reinar aqui 1000 anos. Como nós vamos estar perto dele? Então todos nós viremos com um corpo, como os anjos no Velho Testamento apareceram com um corpo desse. Isso é um mistério, porque para Deus não é nada. É a mesma coisa. Toma, olha aqui, ó, vocês vão descer os corpos. Não precisa fazer nada. É só passar da atmosfera para cá e o corpo já recebe de volta. Sem doença, sem problema. Porque os que vierem com o Senhor, mesmo vivendo neste corpo, serão eternos. Poderão passar numa parede se quiserem, poderão fazer coisas que os outros ainda não poderão. Imagine para nossos irmãos que restarem da grande tribulação, que não vão morrer, alguns que o Senhor vai mantê-los vivos, né, para cumprir as profecias que muita gente da internet, pastores, doutores, não entendem, não falam corretamente, não sabem ensinar. E muitos irmãos que tentam dar explicações, falam aquilo que não entendem. Como disse Paulo, entregaram-se a vãs contenda, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E o pior é quando as pessoas querem debater com a gente. Prefiro ficar calado. É perda de tempo. Estou cansado. Prefiro dar o estudo, a pessoa lê, estude se quiser, amém, se não quiser. Mas ficar debatendo, não convém. Quando a pessoa fala 3, 4, 5 palavras, uma frase inteira de algum texto, dando explicação errada, dali já você tira uma conclusão de que a pessoa tem muito o que estudar e muito o que saber. A pessoa pega a Bíblia, dá uma lidinha, dá um estudozinho, aí quer debater com menos palavras de um capítulo ou então de uma página. Tem que ler de capa a capa para receber do Senhor a revelação pelo Espírito. Glória a Deus. E se não conhecer as profecias do Velho Testamento, não vai entender Apocalipse, nem o Evangelho, nem as cartas dos apóstolos. Aleluia. E não entendem mesmo, não adianta dizer que entendem. É difícil. Porque eles pregaram o Evangelho. Jesus, quando pregou, não existia Mateus, não existia Marcos, Lucas, João, não existia nada disso. Nem os apóstolos. Quando pregaram, não existia as Escrituras. Foi escrito muito depois. Então, amados, segundo a palavra do Senhor, Jesus afirmou que os que forem dignos, havidos de serem filhos de Deus, alcançar a vida futura, não se casarão nem serão dados em casamento. Esse sentimento da carne que vocês têm, ira, impaciência, desejos, sonhos, pensamentos incorretos, medos, susto, pavor, vontade de brigar, vontade de matar, choro, lágrima, tudo isso é coisa do corpo, da carne, sentimento natural do homem. Isso não existirá, não haverá lá no céu. Glória a Jesus. Quando diz que o Senhor enxugará de nossos olhos as lágrimas, significa que não iremos chorar por nada, porque não haverá nada para chorar lá no céu. Essa será só gozo, alegria e muita paz. Glória a Jesus. Então, irmão, terminando aqui, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Jesus, em espírito vivificante. Ele falou corpo, carne vivificante. Por quê? Adão morreu e continuou lá esperando o dele, mas Jesus morreu, ressuscitou e apareceu em glória. Jesus pode aparecer em glória e pode aparecer num corpo comum, como o meu, como o seu. Agora acabou os limites. Quando ele estava aqui estava limitado, mas depois acabou o limite. Ele pode aparecer em 2 corpos se ele quiser ao mesmo tempo. Glória a Deus. Pode aparecer 2, 3 vezes se ele quiser. Todo mundo diz: Jesus falou comigo, e lá nos Estados Unidos também falou com ele ao mesmo tempo. E agora? Você entende isso? O Espírito faz essa obra.
né? Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Quer dizer, primeiro a semente, depois a árvore. Primeiro Adão, depois Cristo. Primeiro esse corpo nosso, depois o espiritual, né? O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, os descendentes. E qual o celestial, tais também os celestiais. Então, se nós somos agora filhos de Deus, né, também seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Como João, na sua epístola, disse: filhinhos, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, se João não conheceu Jesus, porque não era mais aquele homem com aquele corpo, era outra beleza incomparável, outra glória incomparável. Aleluia, Senhor. Meu Senhor Jesus, glória, honra e majestade seja dado a ti, Senhor, Rei da glória, e ao Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E assim, versículo 49, que maravilha. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos, veja que é o futuro, traremos também a imagem do celestial, do nosso corpo. Amém. Não é? E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção é a incorrupção. Glória a Deus. Não adianta achar que essa carne vai ser mudada, transformada, vai ser feita com uma misturinha. A transformação é essa, é transformado, é mudar de um plano para outro. Glória a Deus. Você tira uma imagem e coloca outra. No corpo, um corpo espiritual para um corpo espiritual. Ou seja, o nosso novo corpo será para o nosso novo homem, nosso novo ser interior que existe em nós, né? Porque a nossa alma e o nosso espírito, elas reviveram. Os que não estão em Cristo Jesus andam como zumbis. As pessoas estão pensando que zumbis são pessoas que morreram e estão vivas por aí com um demônio. Irmão, já existem zumbis que não morreram no corpo, mas já são zumbis. Quando a pessoa crê em Jesus, ela ressuscita com Cristo. Por isso que dá-se o nome, nasceram de novo. E tem crente que toma um banho, recebe um batismo e diz que nasceu de novo. Nascer de novo é abandonar o que estraga, o que mata, o pecado. Quando a pessoa abandona o pecado, ele verdadeiramente nasce de novo. Mas se não abandonar o pecado, o crente, ele é só crente, só no seu intelecto. Ele continua morto, ou pode morrer depois, como o Senhor falou àquele pastor da igreja, aqui no Apocalipse, uma daquelas 7 igrejas, que disse: tu tens nome que vive, mas eis que estás morto. Glória. Então, irmãos, está aqui a palavra do Senhor, maravilhosa, gloriosa, para vos conformar, e também para vos animar e fortalecer em que os irmãos devem trabalhar em prol do seu interior, trabalhar pela comida que permanece, pelo corpo que permanece, juntar tesouro no céu, se preocupar com a alma, com o seu interior, e não ficar preocupado com o exterior, que havemos de comer, de beber, vestir, vou lá, vou passear, eu preciso de passear, eu preciso de fazer, eu gosto disso. Você tem que amar as coisas do céu, porque estas coisas aqui nós teremos em abundância, melhor do que qualquer coisa aqui. Comparar. As águas do céu são cristalinas, não dá para ver uma sujeira, porque não tem sujeira. Glória a Deus. Os lugares onde vamos passear e estar a qualquer momento, a qualquer instante, sem pressa de voltar para casa, sem o dia acabar, o tempo se estará sempre claro. São milhões de lugares, nunca vamos enjoar. Sempre estaremos ali se regozijando e louvando a Deus. Glória a Jesus. Aqui, tudo que você busca para satisfazer a alegria da sua carne, você tem perturbação, você tem tristeza no final. Porque a Bíblia diz que o fim da alegria daqui, da terra, é tristeza, como aconteceu com Salomão. Então, alegrai-vos no Senhor, vós justos, porque esta alegria permanece no teu coração. Glória a Jesus. Vamos ouvir o grupo de louvor. Aleluia, Senhor.